Vamos lá então, pessoal. Vamos falar agora sobre expressões algébricas. Vamos entender um pouquinho primeiro, né? O que é uma expressão algébrica? Tem uma forma bem simples de pensar. Sabe quando a gente vai resolver uma equação? Uma equaçãozinha do primeiro grau, lá que a gente já está acostumado? Parecido. O detalhe é que o que diferencia uma expressão algébrica de uma equação é que a equação tem o sinal de igual, o sinal de igualdade. Uma expressão algébrica não tem. Para ser uma expressão algébrica, ele tem que ter duas coisas importantes. Primeiro, tem que ter números e letras. Tem que ter números e letras. Tem que envolver pelo menos um número, pelo menos uma letra. Qual for A, B, C, D, J, L, P, X, Y, M. Segunda coisa, ele tem que ter pelo menos uma multiplicação. E nesta multiplicação, envolvendo letra e número. Tá certo? Tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem alguns exemplos de expressões algébricas. Olha bem, a gente já usa algo parecido com isso, né? 3a mais 5b menos 1 é uma expressão algébrica. 4x mais 2y mais 6 é uma expressão algébrica. 7a menos 3 mais 2c é uma expressão algébrica. 4x menos 1 é uma expressão algébrica. Tudo bem? E se eu colocasse isso daqui, ó, igual a 2, não é mais expressão algébrica, passa a ser uma equação, tá bem? Se eu tivesse nesta mesma aqui, ó, nessa 4x menos 1, ó, eu vou tirar o x, vai ter assim, ó, 4 menos 1, já não é mais expressão algébrica, é uma expressão numérica. Então a gente diz algébrica, porque a ideia de algébrico, álgebra é a letra, né? Ele vem da parte que envolvem as letras, por isso que para ser uma expressão algébrica é onde usamos letras. E calma, tá? As letras aqui elas estão representando quantidades. Ela pode representar a quantidade de bolinhas de gude numa caixa, ela pode representar a quantidade de laranjas, ela pode representar a quantidade de dinheiro, ela pode representar qualquer coisa onde eu não sei especificamente quanto é ainda, né? Então as expressões algébricas são pequenas expressões onde envolve números e letras, onde tem pelo menos uma multiplicação, pode ter soma, pode ter subtração, mas tem que ter multiplicação. E tem, ó, repara, 3A. Nós entendemos esse 3A como 3 vezes A. Só não colocamos o pontinho da multiplicação, né? Porque não precisa. 5b é uma multiplicação, 5 vezes b. 4x é uma multiplicação, 4 vezes x. 2y é uma multiplicação, 2 vezes y. Então cumpre isso, né? Tem multiplicação, né? Então só vamos voltar a letra aqui. Então esses exemplos são alguns exemplos de expressões algébricas. Elas vão variar de formatos aí, tá? Às vezes você vai ter uma expressão dessa daqui, e aí de repente aqui você tem um denominador. Tem vários formatos, mas é tranquilo, não é difícil não, tá bem? A gente vai para a próxima parte, que é chamada valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, a partir do momento que eu já sei, eu consigo reconhecer que é uma expressão algébrica, eu olhei e falei, opa, tem letra, tem número, tem letra e número multiplicando, não tem sinal de igual. Bom, isso não é uma equação, é uma expressão algébrica. É isso que a gente precisa nesse primeiro momento, tá? Reconhecer é uma expressão algébrica, não é uma expressão algébrica. Tudo bem? E a gente vai para a próxima parte. Espera aí. Vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Tem uma expressão aqui, ó, 5a menos 2b mais c. Lembra lá que para reconhecer, né, ele cumpre os critérios. Tem letras e tem números e tem multiplicações entre letras e números, tá? A expressão é livre, ela pode ter uma letra só, ela pode ter 5 letras diferentes, ela pode ter só duas, pode ter vários números, pode ser só um número aparecendo. Aqui no caso não tem nenhum número sozinho, né? Você vê que tem os números, mas acompanhando as letras, multiplicando as letras, tá bom? Mas ela é livre nesse sentido, tá? Uma
uma coisa interessante a se pensar é como que eu formo essas expressões algébricas? Elas são formadas, dependendo do exercício. Às vezes o exercício vai fornecer ela assim prontinha, montada. E tem exercício que ele vai falar assim, sabe aquelas expressões assim, ó, o dobro de um número adicionado do triplo do outro. Aí você vai entender o dobro de um número. Eu sei que número é esse? Não. Vou chamar de uma letra. A, B, X, C, X, Y, P, qual você quiser. Adicionado mais o triplo de outro. Quando fala outro, você escolhe outra letra. Se fala assim, o dobro de um número adicionado do triplo do mesmo número, aí você vai usar a mesma letra. Tá? Então existem essas frases aí que geram essas expressões algébricas. Existem algumas situações, problemas que geram essas expressões algébricas, tá bom? Então a gente vai pensando desta forma assim. Vou colocar no final do vídeo uma explicação com um probleminha que gere a expressão para a gente poder resolver, tá certo? Então vamos lá, primeiro eu quero pensar nisso daqui. Vejam que eu tenho uma expressão algébrica, né? Agora eu quero saber o seguinte, qual o valor, que número, quando fala valor numérico é um número, um resultado, tá? Qual é o número que vai gerar nessa expressão se eu atribuir valores para A, para B e para C? Então eu vou escolher aqui, ó, o A vai valer 1, o B vai valer 2 e o C vai valer menos 3, tá? O exercício geralmente vai fornecer esses valores, tá? Fica tranquilo. O que nós precisamos entender é pegarmos esta expressão, substituirmos corretamente os valores fornecidos e calcular. Eu tenho que chegar aqui, então, neste caso, num valor numérico, tá bom? Então vamos lá, ó, vai ser 5, não é 5 vezes A, nós entendemos, quando nós lemos 5A, estamos entendendo que é 5 vezes A, né? Então vai ser 5 vezes 1, ó, o A vale 1. Menos 2 vezes o B. O B vale 2. Mais C. Quanto vale o C? Menos 3. Como ele está negativo, eu vou colocar dentro do parênteses aqui para mim não esquecer da regra de sinal, tá? Vai lá. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Mais com menos dá menos 3. 5 menos 4, menos 3. 5 menos 4 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. Então, este é o valor numérico, valor numérico desta expressão, 5A menos 2B mais C, quando eu tenho esses valores para A, B e C. Por que eu estou frisando isso, lembrando disso? Porque se eu trocar um desses valores aqui, ó, o resultado já vai ser outro. O valor numérico é outro, tá? Imagina que esse C aqui, ó, ao invés de ser menos 3, ele fosse mais 3. Ele teria 5 menos 4 mais 3. Concorda que teria outro número, outro resultado, tá? Então o valor numérico ele está condicionado, ele depende de qual é os números que eu atribuo para as letras, tá? Às vezes nós temos uma mesma expressão, uma única expressão, e é pedir assim, ó, calcule o valor numérico quando A é 1, B é 2 e C é menos 3, como se fosse a letra A do exercício, letra B do exercício. E se fossem todos 1, tudo número 1? E se fosse o A valendo 5, o B valendo 0 e o C valendo 10? Então, conforme vai trocando esses valores das letras, que a gente chama de variáveis aqui, eu vou tendo outro resultado, outro valor numérico, tá? Então, o que é importante? Tenho a expressão algébrica, eu vou observar bem que número vai ser atribuído para as letras. Se ele perguntar, determine o valor, calcule o valor, que resultado teremos, qual o valor numérico, e ele te fornece, ele te conta o valor das letras, seja ela ABC, seja X e Y, seja qualquer letra, ele está fornecendo o valor, ele quer que você substitua as letras pelos números, tendo assim uma expressão numérica, né? Aí eu consigo resolver e encontrar então o valor numérico, o resultado numérico disso. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Eu vou apagar isso daqui, vou dar um pause aí e a gente volta na próxima parte.
parte aqui do vídeo, tem mais um pouco de assunto, ok? Continuando então, temos aqui agora, vamos falar sobre monômio. É uma continuação da expressão algébrica, tá? Monômio, esse nome estranho aí, ele também é uma expressão algébrica, tá certo? Só que agora a gente vai começar a separar um pouquinho lá, tá? E a gente vai chamar de monômio, mono, quando só tem uma parte. E quando nós pensamos em uma parte, é uma única multiplicação. Lembra lá que em expressões algébricas devia ter pequenas multiplicações? Em monômio, que não deixa de ser uma expressão algébrica, também tem que ter multiplicações. Só que só pode ter uma. Se tiver uma multiplicação somado com alguma coisa, já não é monômio. Se tiver uma multiplicação subtraído com alguma coisa, não é monômio. Então nós podemos entender monômio como uma expressão algébrica de apenas uma parte. Cada parte da expressão algébrica nós costumamos chamar ela de termo, tá? Então, vejam bem, eu coloquei alguns exemplos aqui, a gente vai dizer o que é monômio e o que não é monômio. 5A. 5A. Eu tenho apenas uma parte, nós temos um termo só. Então, nós podemos afirmar que é um monômio, tá? Ó, ele tem uma multiplicaçãozinha, né? O 5 vezes A. Cumpriu a condição. Tem letra, tem número, tem multiplicação. Beleza. Então, esse cara é monômio. Beleza? E esse cara, 5A menos 1. Veja que agora já não é uma parte só. Ele não é uma parte só. Então, ele já não é monômio. Tá? Ele tem esse menos 1 aqui, ó. Tá vendo que a diferença deste para esse é que esse é só 5A. Esse é 5A menos 1. Então, esse cara não é monômio. Ele seria um binômio. E isso é meio simples, ó. Monômio, uma parte. Binômio, duas partes. Nós vamos ter o chamado trinômio, três partes. A partir de 4 já não tem um nome específico, tá bom? Calma aí, não fique nervoso. Aí a gente chama tudo de polinômio. Mas então é bem simples. O monômio, uma parte só. Quando tem duas partes é chamado de binômio. Quando tem três partes, trinômio. 4 ou mais partes, nós generalizamos como polinômios. Tudo bem? Continuando então aqui. Esse cara, será que ele é um monômio? Ele tem multiplicação. Esse 3, na verdade, está junto com o 4, né? A fração 4 terços. Então, sim, ele tem número, ele tem multiplicações, mas em uma única vez que ele não está separado. O problema, para deixar de ser monômio, é se ele tiver uma soma ou uma subtração no final. Tá? Aqui não tem, percebe que é um único termo só? É meio grandinho, né? Mas é um termo só. Então, beleza, ó, isso aqui cumpriu a condição, é monômio. Tá bem? É monômio. E esse não é monômio. Por que não é monômio? Nós temos a primeira parte aqui, ó. Raiz quadrada de 3ax. O ax está fora da raiz, tá bom? Então aqui, ó. Esta é uma parte, um termo, tá? E esta é uma segunda parte, é um segundo termo. Então, quando tem dois termos, ele deixa de ser monômio. Isso aqui seria um binômio, tá? Duas partes. Tudo bem? Então aqui nós pensamos um pouquinho em monômio. É uma expressão algébrica, mas ela tem uma parte só, um termo só, um pedaço só. Não pode ter soma ou subtração, tá bem? Isso é um monômio. Agora vamos uma parte bem importante aqui sobre monômio. Todo monômio, ele sempre tem duas partes. O número que estiver na frente, multiplicando a letra, que no caso aqui é o 3, ó, ele é chamado de coeficiente. Tá? Coeficiente. Então nós dizemos que o coeficiente deste monômio é o 3. O coeficiente desse monômio é o 5. O coeficiente deste monômio é o 4 terços. Tá certo? Todo monômio tem coeficiente. Professor, mas e quando não tem nada na frente? Por exemplo, só está x. O que está na frente do x? O 1. Não tem nada na frente? Está o 1 ali escondido. Então sempre tem coeficiente, tá certo? E a parte que resta, a parte que não é o coeficiente, aquele número que está na frente multiplicando, nós vamos chamar ela
de parte literal, tá bom? Que vai ser a letra ou as letras que tiverem, inclusive seus expoentes, tá? Então aqui a parte literal é o AB ao quadrado. Ah, mas o expoente não é número, não tem que ser coeficiente. Não. Expoente é lá, é expoente, né? Ele pertence à letra. Eu leio aqui, ó, AB ao quadrado. O coeficiente é o número grande que está na frente da letra. Então, aqui nós temos a parte literal. E isso sempre vai ter. Todo monômio precisa ter essas duas partes. Coeficiente, parte literal. Vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente poder só identificar. Eu tenho assim, ó, menos x ao quadrado, y ao cubo. Outro, eu tenho 0,12 AB ao cubo b. Só mais um exemplo aqui, ó. 2 ABX sobre 3. Vamos lá, vamos pensar então quem são esses duas partes importantes, quem é coeficiente, quem é parte literal. Vai lá? Aqui, coeficiente. Não tem ninguém na frente. Tem sim, é o 1, né? Tá escondido. No caso aqui vai ser o menos 1. Então o coeficiente aqui, ó, é o menos 1. Esse é o coeficiente. E esse daqui, x ao quadrado y ao cubo, é a parte literal. A gente vai resumir aqui como PL, parte literal. Aqui, quem é o coeficiente? Número que está na frente. Então, ó, 0,12 é o nosso coeficiente. E o a ao cubo b é a parte literal. Ok? Aqui, quem é o coeficiente? Todo número, tirando o que está no expoente, né? Ele é coeficiente. Então aqui, ó, o 2 que está na frente e o 3 que está embaixo dividindo, eles fazem parte do coeficiente. Então o coeficiente aqui é o 2/3, tá? Eu vou circular ele aqui, ó. 2/3. Esse cara é o coeficiente, 2/3. E esses 3 aqui, ó, A, B, X é a parte literal. Tudo bem? Fácil de identificar, né? Então, um monômio, que é uma expressão algébrica de um único termo, ele sempre tem duas partes importantes. Sempre tem. E é importante identificar, tá? Coeficiente e parte literal. Coeficiente é número, está sempre na frente. Cuidado quando tem a fraçãozinha, tá? O número de baixo pertence à fração, pertence ao coeficiente. E a parte literal, que são as letras, inclusive com os seus expoentes. Ok? Tudo bem até aí? Vou dar um pause aqui e a gente volta na continuação de monômios. Vamos lá então, ó, grau do monômio. Todo monômio tem grau. Vocês lembram lá que a gente falou que para ser uma expressão algébrica precisava ter número e letra? Bom, a partir do momento que entrou letra, essa letra pode ter expoente 1, pode ter expoente 2, que a gente diz quadrado, né? Pode ter expoente 3 e assim vai continuando, não existe limite, tá? E a gente costuma dar grau pro monômio. E o grau ele é observado, ele é anotado observando o maior expoente, tá? Então, tem alguns monômios que só tem uma letra, como é este caso. Alguns tem duas, alguns tem três, tem mais. Então, para eu saber o expoente, eu não preciso saber todas as letras, eu não preciso olhar todas as letras. Eu preciso apenas direcionar o olhar para a letra que tem um expoente maior de todos. Esta vai ser o grau do monômio. Então, por exemplo, aqui só tem um x. Qual é o expoente do x? 2. Então eu digo que este é um monômio de grau 2. Tá? Caso não tenha nada aparecendo no expoente, lembre-se que o grau é 1, né? O expoente, quando não tem nada, ele tem um escondido. Olha aqui, ó, eu tenho x e y. O x, o expoente é 1 e o y, o expoente é 3. 1 e 3, o maior é o 3, né? Meio lógico, né? Então aqui eu digo que este monômio é de grau 3, tá? Se disser terceiro grau, não está errado, mas não é muito comum, tá? A gente diz mesmo grau 3, grau 2, tá? Aqui eu tenho esse monômio 6 quintos de AB ao cubo C à quinta. O A, expoente 1, B, expoente 3, C, expoente 5. Qual é o maior?
5. Então, tranquilo. Ó. Dizemos que este é um expoente, é um monômio de grau 5. Tranquilo, né? Bem facinho esse. Então, o grau do monômio ele é dado a partir do maior expoente. Você vai olhar as letras.